Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Estamos aqui para fazer mais uma live sobre cirurgia plástica e dessa vez, com o verão se aproximando, nosso tema hoje é lipoaspiração, só que com um diferencial. Eu vou deixar as pessoas, acho que entrando um pouquinho, quero ver se eu me conecto aqui para pegar todas as perguntas das pessoas. Boa noite. Boa noite. Vai, amor, dá boa noite. Boa noite para todo mundo. Eles colhem aqui para mim, por favor. Estamos com a assessora hoje. Hoje pode ver que a gente não se Vai. atrapalhou em relação a vertical, horizontal. Teoricamente não vai cair o telefone. Estreando a assessora, isso mesmo. Vamos. Vamos, ó. Daqui. É, ótimo. Então vamos lá. Pessoal, agradeço a presença de todos que estão chegando. Para quem estiver entrando, o tema de hoje é lipoaspiração e o diferencial que nós vamos falar hoje é sobre a lipoaspiração HD, a lipoaspiração de alta definição. O HD vem de High Definition, que é alta definição, e o Adel vai agora explicar qual que é o grande diferencial dessa lipoaspiração que as pessoas estão falando. O que muda? Muda em relação à técnica, muda em relação à utilização do equipamento, o que muda para o cirurgião em relação ao resultado que as pacientes podem esperar? Então, primeiro, vamos lembrar que é falar generalmente sobre a lipoaspiração. A lipoaspiração, lembrar que não é uma técnica para emagrecimento, é uma técnica para retirada de gordura localizada, então é importante que as pessoas tenham hábitos saudáveis, que elas façam exercício, que elas se alimentem corretamente. E para aquela gordura que às vezes a pessoa fala, não, mas para eu perder esse meu flanco eu tenho que perder tanto peso que eu perco a perna, perco o bumbum, e a pessoa realmente ela quer um contorno corporal. Então para esse tipo de paciente a lipoaspiração está indicada. Tá bom? Então, primeira coisa. O que está mudando hoje na lipoaspiração são os conceitos, primeiro no modo de se lipoaspirar. Então, a lipoaspiração em alta definição é uma lipoaspiração na qual você respeita a musculatura do paciente e você ajuda a definir a musculatura presente, quer dizer, que são os famosos gominhos. Então, você não vai fazer gominho de gordura em pessoas que não têm uma musculatura forte. A pessoa tem que ter uma musculatura desenvolvida e com isso você vai lipoaspirar e o que mudou é que você lipoaspira de uma forma global, mas você aspira mais a separação entre os músculos. Então nós temos músculos retos do abdômen, tem um músculo oblíquo que é lateral, entre esses dois músculos você faz a lipoaspiração. Uma área negativa, de um modo que você enxerga a pessoa e você visualiza essa sombra e você tem uma definição na musculatura. Então, do mesmo modo, o músculo reto, no músculo comprido que vai da costela, até lá embaixo, o pubis, ele tem algumas interseções tendíneas ou metâmeros. Então você pode desenhar se a pessoa tiver isso presente. Então, esse é o primeiro conceito que muda na lipoaspiração. Você fazer uma lipoaspiração definindo a musculatura. Isso vale também para o braço, você desenhar o músculo deltoide, desenhar o tríceps. Para as costas, você desenhar o grande dorsal, desenhar o músculo paravertebral, aquele músculo do lado da coluna. Então, essa é a primeira situação. A segunda situação, e que auxilia muito na marcação, né, você para você conseguir desenhar essa musculatura, o uso da tecnologia e da lipoaspiração ultrassônica. Então, antes de fazer a lipoaspiração, você usa uma sonda que ela emite um ultrassom, ou seja, uma onda, e aí vem o princípio físico da ressonância. Não existe eu nunca vi, tá curioso para ver, mas existe a história da pessoa que tem um timbre de voz que ela consegue quebrar um copo de cristal. Isso é verdade, porque se você vibrar na mesma vibração do vidro ali, do cristal, você consegue agitar essas moléculas e você realmente quebra o copo de cristal. Então tem pessoas que têm essa capacidade. Então a ideia da lipoultrassônica e dessa nova lipoultrassônica, porque isso já existe faz muito tempo, mas agora que ela está mais moderna, que ela emite uma onda de som que vibra na mesma intensidade das células de gordura. Então você tem uma emulsificação seletiva das células de gordura. O que é isso? Você tem, obviamente, entre a pele e o músculo você tem gordura, mas você tem vasos, você tem nervos, você tem uma coisa que chama-se tecido conjuntivo, onde está o colágeno, as fibras elásticas, que é aquele arcabouço onde as células de gordura estão. Então, quando você emite esse ultrassom, você solta exclusivamente as células de gordura, preservando os outros tecidos. Então, após o uso do ultrassom, você faz a lipoaspiração
e essa gordura você consegue aspirar com muito mais facilidade e com muito menos trauma cirúrgico. Ótimo. Então, com a utilização dessa nova tecnologia, que nós inauguramos ontem aqui na nossa clínica, domingo existe uma facilidade da marcação desses gominhos para as pacientes que possuem indicação e para as pacientes que não teriam a indicação de fazer os gominhos, mas que desejariam fazer uma lipoaspiração. Qual é o benefício da utilização dessa máquina, dessa nova tecnologia? E qual a diferença dela em relação à vibrolipoaspiração, que é tão comentada, né? Então, vamos lá. Primeiro a gente vai falar sobre o que tem base científica, estudo científico para isso. Então, existe a emulsificação da gordura. Quer deixar... O que é emulsificação? Eu acabei de falar. Você pega e solta a gordura e preserva os outros tecidos. Então, isso efetivamente ocorre, tá bom? Existe menos perda sanguínea nesse tipo de lipoaspiração. Então, a recuperação é mais rápida. Então, isso já é cientificamente comprovado. Então, o uso do ultrassom para assistir na lipoaspiração tem esses benefícios, tá? Existe a impressão pessoal. O que é a impressão pessoal? Isso é uma coisa que não tem valor científico, mas que eu acho que tem um grande valor pessoal. Que é o que você captou. A gente já viu isso faz, acho que mais de 10 anos. E é uma coisa que a gente tinha relutado para começar a utilizar. Mesmo porque toda técnica nova implica numa curva de aprendizado. Em medicina, principalmente. Tudo. Aparece uma técnica nova, todo mundo começa a fazer, de repente 4, 5 anos depois o pessoal fala, ixi, não deviam ter feito. Como, dá um exemplo, nada a ver aqui, mas a bichectomia. É uma onda, muita gente fazendo a bichectomia. E nem todo super legal, tem resultado estético, bacana, mas e daqui 5 a 10 anos? Será que a bola de bichar não vai fazer falta nessa região? Então, daqui 5 a 10 anos vai ter uma técnica mais estabelecida. Falando, não, a bichectomia ela é indicada para esse tipo de paciente, as complicações mais frequentes são essas, pode gerar, sei lá, dor crônica pelo atrito muscular em tal número de pacientes, então você já vai ter uma situação mais estabelecida, que é o que existe hoje da lipoaspiração ultrassônica. Então, a impressão pessoal, o que eu estava falando, é que a gente passa o laser, né, que é a máquina, né? Ela realmente, e a gente começou ontem, já fez 3 casos, e num dos casos era um homem secundário, ou seja, já tinha feito uma lipoaspiração. A gente sabe que quando a pessoa faz uma lipoaspiração, cria uma cicatriz, uma fibrose lá dentro. Então a segunda lipoaspiração você sente na mão, que é mais difícil da cânula entrar, o trauma cirúrgico é maior, você não tem tanta precisão. E quando você passa o laser, quando você vem com a cânula depois, você parecia que estava tocando um violino, assim. Quer dizer, a saída da gordura é mais fácil. Realmente é muito diferente. Também existem estudos que mostram que existe uma retração maior da pele, que o calor produzido e a preservação do tecido conectivo estimula a produção de colágeno, você acaba tendo uma retração maior da pele. Onde que isso é importante? Então, você tem aquele caso que você tem uma gordurinha embaixo do braço, mas tem um pouquinho de flacidez, daí a cicatriz da braquioplastia realmente é uma cicatriz muito grande, por vezes agradável. Então a pessoa quer fazer lipoaspiração, mas se fizer lipo talvez sobre mais pele. Então, para esses casos onde você possa ter uma retração maior de pele, naquela gordurinha das costas, no próprio abdômen, o culote, quando tem muita na gordura, você diminui muito o volume e acaba sobrando pele. Gente, não seria um outro uso interessante. Perfeito. Eu vou pular das perguntas aqui, vou pedir licença, porque tem uma pergunta aqui muito interessante que veio do Instagram. Eu conheço a paciente, agradeço, não vou falar sobre o nome dela, vou falar só o primeiro nome, que é a Ana. Ela pratica todo dia exercício físico. Ela tem 2 filhos, não sei se alguém vai ter caso semelhante a isso, mas deve conhecer alguém, só para ficar essa ideia. E ela tem uma barriga pequena, e até é semelhante à paciente que nós operamos ontem, né? E ela perguntou aqui, ó, dá para fazer a lipo HD antes da abdominoplastia? Porque a abdominoplastia, em alguns pacientes, existe uma cicatriz grande. Então a Adel sempre comenta que tem que haver a troca. A pessoa tem que aceitar a troca. Tem uma sobra de pele considerável, tem uma barriga com sobra de pele considerável, então vou trocar uma barriga mais lisa por uma cicatriz. No caso dela, que pratica exercício todos os dias, tem pouca barriga, assim, né? Pouca pele. Daria para ela tentar fazer essa lipo em HD antes da abdominoplastia? E se de repente o resultado, agora eu vou aproveitar como Mariana, mulher, né? A gente sempre tem mais, né? Essa era a próxima pergunta. E se o resultado não ficar como ela esperar, tem como ela depois encaminhar uma abdominoplastia? Não.
Vamos por partes. Aí, primeiro, são indicações diferentes. Lipoaspiração e abdominoplastia, tá? A lipoaspiração trata a gordura, a abdominoplastia trata a gordura, pele e músculo. Então, se existe uma flacidez muscular e um excesso de pele, principalmente quando a pessoa estiver sentada, faz aquela barriguinha, você examina o paciente, você vê que a sobra de pele é muito grande, o caminho é fazer abdominoplastia, tá bom? E depois da abdominoplastia você poderia fazer uma lipo em HD. Existe uma marcação um pouco menor dos gomos, mas pode ser feita nessa primeira situação. Se não existe, a sobra de pele é muito pequena e o paciente realmente não aceita, não quer uma cicatriz, a opção seria fazer a lipoaspiração, desde que o paciente esteja consciente que eventualmente pode haver uma sobra de pele. Se você faz uma lipo, especialmente acima do umbigo, não pode ter sobra de pele para você fazer uma alta definição, porque senão não vai definir. Se tiver sobra de pele acima do umbigo, aquela pele vai estar sobrando, ela não vai definir. Então, se não houver uma sobra de pele acima do umbigo, não tem nenhum problema em você marcar a musculatura e eventualmente no futuro você retirar um fuso de pele, fazer uma dermolipectomia, que algumas pessoas chamam erroneamente de mini abdômen. Se der uma simples retirada da pele abaixo do umbigo, mais ou menos a cicatriz da cesárea esticada para os lados. Isso pode ser feito. Ótimo. Quando a Adel fala em afrouxamento da musculatura, significa aquele estômago mais proeminente, mas não com gordura. Aquele estômago, na verdade, é frouxo mesmo, que é causado pela gravidez para caber o neném, que é a diástase, né? Isso daí não seria um caso de indicação, a não ser que a paciente conscientemente aceitaria que ela vai ficar assim, mas não para definir o abdômen, mas de repente para fazer o Vaser. É tudo a questão de indicação, entendeu? Se você tem um pouco de sobra de pele, você pode usar uma lipoaspiração com o uso do aparelho, marcando ou não, mas tendo né? uma sobra de pele grande, aí não tem como. Isso realmente é só examinando pessoalmente, não adianta a gente querer imaginar qual o caso, quanto de pele tem que estar sobrando. Você tem que examinar mesmo porque existe a elasticidade da pele da pessoa. Tem pessoas que têm a pele muito pouco elástica, tem pessoas que têm a pele super elástica. Ótimo. Então, já respondendo uma paciente do Face, tem como fazer a avaliação virtual nesse caso? Não tem. Lógico, a tecnologia veio para ajudar. A gente tem pacientes, às vezes, de fora do país. A gente dá uma pré-avaliada, faz uma pré-consulta. Que imagina-se a indicação. Usando um método de comunicação, WhatsApp, que seja. Né, o FaceTime, hoje tem muitas opções, mas a gente sempre deixa claro que pessoalmente pode ser diferente. Confirmação do diagnóstico. Da avaliação de fotos e de filmes, né? Não é a mesma coisa. Então, realmente, a medicina ela não pode perder esse contato do médico com o paciente. Isso é fundamental, até porque a gente aqui, está falando na internet, as pessoas não conhecem, às vezes a pessoa senta aqui na frente e fala, não era o que eu estava esperando. Eu imaginava uma pessoa e no dia da consulta não deu aquela liga e a pessoa acabar não... E daí a pessoa vai dizer, não, mas eu já marquei, será que vou operar? O paciente também tem que entender que ele pode chegar no médico e tem que chegar consciente de que ela vai fazer uma cirurgia que é para durar às vezes a vida inteira, então ela tem que ter uma confiança muito grande no médico e não exclusivamente por um contato virtual. Perfeito. Na minha opinião. Tá, então a grande diferença entre a lipo HD e a lipoaspiração normal seria na definição da musculatura, é isso? Exatamente, então a lipoaspiração normal você tira a gordura de uma forma, de uma maneira uniforme, deixa lá meio 1 centímetro de gordura, né, em volta de todo o corpo e você tem a definição que a pessoa já tem. Na lipo em HD você faria essa lipoaspiração e depois disso você tiraria totalmente a gordura de uma forma controlada, exatamente na divisão entre a musculatura. Então você, com um jogo de luz, né, tudo é um jogo de luz quando você enxerga, né, você vai acabar tendo a impressão do desenho da musculatura lateral. Se quiser, não é obrigado a fazer bomba, tem gente que só definir a musculatura lateral. Os oblíquos, que é o mais lindo. A borda lateral do músculo reto aqui, e entre a divisão entre o reto e o oblíquo, eu particularmente acho que é o mais bonito. É lindo. Nas costas. Da definição. E homem e mulher, tem a marcação igual ou diferente? Não, é diferente, não, é né? diferente. Corpos diferentes, músculos diferentes, objetivos e expectativas diferentes. O homem tem a gente foi no congresso, eles falavam do homem, tem aquela caminho da felicidade, que diz que as mulheres falam que é uma marcação um pouco mais abaixo, assim, na região da cueca, que é um dos homens que gostam, mas com indicação, que seria a borda inferior do músculo oblíquo. Você tem que nas mulheres não superior, faz. você pode fazer na mulher também, mas no inferior, que é bem ali na marca da cueca, que seria a
parte inferior do músculo oblíquo. Perfeito, perfeito. Tá, agora entrando na utilização da lipo ultrassônica, que é a novidade que nós trouxemos, além dessa aplicação da técnica da lipoaspiração HD. Qual que é a diferença da recuperação na lipo tradicional e na lipo usando o aparelho que nós adquirimos com essa tecnologia lipoaspiração ultrassônica, né? Que emulsifica a gordura, promete uma retração melhor da pele. Qual que é a diferença da recuperação? O que a gente viu? O que a gente viu é que realmente você consegue tirar mais gordura do que a lipoaspiração convencional. Isso é palpável, é grosseiramente visível, tá? Existe menos sangramento, então a recuperação é para ser mais rápida, a pessoa deve ficar menos roxa e voltar às suas atividades normais antes e a exposição solar antes também. Mas isso também tem que lembrar que é de pessoa para pessoa. Você pode ter uma pessoa que fez uma lipoaspiração convencional que tem uma recuperação mais rápida do que uma pessoa que fez uma lipo ultrassônica. Só que essa pessoa que fez a lipo ultrassônica, se não tivesse feito ultrassônica, teria uma recuperação muito mais prolongada, um trauma cirúrgico muito maior. Então, não dá para comparar pessoas diferentes. A gente tem que comparar, teoricamente, a mesma pessoa. O ideal seria fazer metade do corpo convencional, metade ultrassônica. Isso é eticamente discutível, não tem como fazer. Então, mas aí você poderia comparar na mesma pessoa os traumas evolução do tecido, o trauma cirúrgico. O que ela promete é sim uma recuperação mais rápida, uma lesão menor do tecido. E o que a gente percebeu, obviamente falando dos 2 casos que operamos ontem, 3 casos, um hoje, é que a paciente a gente ainda não conversou com ela. Mas as 2 que operaram, os 2 pacientes que operaram estão muito bem, não se queixam de dor, poucos hematomas, pouco roxo. A única questão é que tem que fazer a utilização de um dreno, né? Possivelmente. Tem que usar dreno, obrigatoriamente tem que usar dreno. Porque muda um pouco. Ela solta, todo esse tecido fica solto, assim. Então, realmente... Tem que usar um dreno. É uma coisa que normalmente não se usa na lipoaspiração, mas é obrigatório o uso do dreno. E o acompanhamento do médico tem que ser um pouco mais próximo até do que uma lipoaspiração tradicional, porque a gente... Quando a pessoa está com o dreno, ela tem que voltar, ela tem que tirar o dreno vai ser retirado lá de 4 a 8 dias, depende de cada pessoa. Então, assim, para voltar a trabalhar, pelo menos uma semaninha, né? Para que a gente possa cuidar, auxiliar, fazer as drenagens corretamente. 4 a 5 dias, porque independente dos drenos, a gente deixa, por exemplo, o ponto no umbigo, a gente deixa aberto, então isso vaza bastante secreção. Então, nesses primeiros dias é complicado a pessoa vai trabalhar curativo grande no umbigo e drenando. Perfeito. Não é o ideal, né? Perfeito. Então, muito embora a lesão seja menor, a queixa de dor é menor, tem um desconforto, né, de vazar secreção que fazem parte da recuperação e do resultado. Então precisam algumas peculiaridades. Então uma semana de afastamento do trabalho, das atividades, para que a pessoa possa retornar feliz, alegre, contente, sem nenhum desconforto, né? Então vamos lá. Ainda dá tempo, doutor, de fazer lipo por verão? Posso desenhar meus gominhos na barriga e desfilar no verão? Qual é a tua peculiaridade em relação a fazer lipoaspiração agora? Hoje é novembro, né? Então eu já falei. Dá tempo pro carnaval. 12 de novembro de 2018. Pro verão, geralmente a gente recomenda 60 a 90 dias sem exposição solar. Exposição solar, entenda, a pessoa ir de biquíni ou ir de sunga pra praia. Entendeu? A pessoa pode fazer outra aspiração, ela vai pra praia, vai usar um shorts, uma camiseta, um negócio, não vai estar exposto ao sol. Ela só gosta de estar na praia, o clima da praia, os amigos, o baralho, a noite, sei lá. Ela pode ir, mas a exposição solar é de 60 a 90 dias. Ótimo. Então daria tempo, mas você ia ficar escondidinha do sol. Então dá tempo pro carnaval, né? Tá. Para que tipo de pessoa esse procedimento é indicado? Então a gente vai revisar um pouquinho novamente isso. Relembrando, então, a lipoaspiração ela é um método para retirada de gordura localizada. Ela não é um método de emagrecimento. Isso é bem importante as pessoas terem consciência, tá? Célula de gordura é que nem célula de músculo. Ela não multiplica na idade adulta, né? Quando é criança não pode multiplicar. Mas ela não multiplica, mas ela cresce. Tá bom? Então quando eu faço lipo, eu esvazio a gordura. Você faz uma lipo, você tira um certo número de células, mas você nunca vai tirar todas as células. Então se a pessoa não se cuidar, ela vai engordar de novo. E às vezes em outras áreas. A pessoa lipa o abdômen e as costas e engorda nas pernas. Tá? Essa é a primeira coisa. A lipoaspiração em alta definição são pacientes mais selecionados, são pacientes mais fitness, pacientes mais atletas, pacientes que têm uma musculatura desenvolvida, que não querem, sei lá,
Às vezes eu brinco com os pacientes e falo, você vai ficar comendo frango e batata doce a vida inteira. Eu quero fazer ali. Né? Então, a pessoa tem a sua vida normal, tudo, mas ela quer ter uma definição melhor, mas ao mesmo tempo ela faz o exercício, entendeu? Ela não precisa ser uma rata de academia, uma pessoa super para fazer. Não é essa a questão. Mas a pessoa tem que ser uma pessoa dedicada aos esportes. E a qualidade da pele, eu falo por experiência, né? Muda. Já tive 2 filhos, faço exercício físico, me cuido, mas eu gostaria de ter os gominhos na barriga, ou pelo menos o oblíquo definido. Eu quero ter. Então, assim, tô tentando convencer o doutor a fazer lipoaspiração em mim. Pena que a gente não pode postar resultado, né? Vamos lá. Anestesia. Que tipo de anestesia é utilizado? Isso é bem importante, porque ontem a gente teve 2 pacientes, uma utilizou anestesia geral e a outra utilizou a anestesia peridural com sedação. Então, explica um pouquinho sobre a anestesia. A anestesia, eu sempre falo que é por anestesiologista, né? Eu sou totalmente contra, vou reforçar aqui, a história de lipoaspiração, seja qualquer tipo de aspiração de consultório. Eu sou totalmente contra isso. Tem pessoas que falam, uma mini lipo, lipolite, lipo não sei o que é. Que a pessoa diz que não precisa de centro cirúrgico, não precisa de anestesista, não precisa fazer exame, uma coisa tranquila, faz aqui no consultório e vai para casa. Então, isso aí a gente tem que alertar os perigos, né, que incorrem nesse tipo de procedimento. Lipoaspiração, centro cirúrgico. Centro cirúrgico. Então, e daí, lógico, tem pacientes que têm, por exemplo, uma paciente que ela tem uma condição que ela não pode fazer uma anestesia nas costas, porque ela tinha que fazer um anticoagulante precoce, isso pode fazer um hematoma na coluna, então ela teve que fazer uma anestesia geral. Mas geralmente o nosso serviço usa anestesia peridural com sedação, mas a anestesia é por anestesiologista, ele tem que estar confortável para controlar aquele paciente e dar conforto para o paciente não ter dor naquele tipo de procedimento. Só o anestesiologista chega para mim e fala, esse paciente eu quero fazer anestesia geral, para mim não tem problema nenhum. Eu quero que o paciente esteja bem e que não tenha dor. Ótimo. Segurança. E lembrando a nossa live, que foi feita com a nossa anestesiologista, a decisão da anestesia, especialmente em procedimentos eletivos, que é o caso da cirurgia plástica, é uma decisão entre médico anestesiologista e paciente. A paciente pode sim questionar o anestesiologista quais são os tipos de anestesia que podem ser realizados no procedimento dela, quais são os riscos, qual a deixa mais confortável e por quê. Tá, gente? É bem importante acesso à informação, né? Acho que esse é o objetivo, né? As pessoas têm que realmente se informar e questionar. Inclusive, uma contraindicação absoluta para a anestesia peridural é o não desejo do paciente em poder fazer anestesia. Então, ninguém vai ser forçado a fazer uma anestesia. Você pode ser forçado a uma anestesia numa emergência, né? O paciente chega no hospital, com uma úlcera perfurada, tudo vai para anestesia geral, mas não quer anestesia geral, não. Você vai fazer e acabou, porque é questão de vida ou morte, né? Mas fora os casos de emergência que a Mari falou, é bem isso, a gente tem que respeitar o desejo do paciente, o conforto do cirurgião e o anestesiologista. Ótimo. Gente, eu agradeço todas as perguntas. Se passar alguma, peço desculpa, o Adel vai respondendo depois, né, em uma outra oportunidade, tá bom? Tem uma paciente que escreveu pra gente, agradeço muito, acho que Mari Lara, agradeço a sua participação. Pode viajar e receber alta, ela mora em outra cidade. Ontem, uma paciente nossa de outra cidade operou, não é incomum disso acontecer. Mas no caso dessa lipoaspiração, a gente está solicitando que a paciente ficasse 4 a 5 dias, né? Isso, em Curitiba. Por causa dos drenos, dos cuidados, né? A gente tem convênio com o hotel, a gente tem todo um serviço que a gente disponibiliza de hospital, care, day care, seja no hotel ou na casa de um parente, de amigo que a paciente esteja. E a gente gosta de cuidar desse tipo de caso, especialmente nessa lipoaspiração, que estamos utilizando uma técnica nova a acompanhar a paciente, né, Adel? Então, o paciente de outra cidade pode fazer, mas teria que disponibilizar um tempo maior, pelo menos 4 dias, isso, doutor? 4, 5 dias em Curitiba para que a gente acompanhasse, tá bom? A Andressa fez uma pergunta, obrigada. Fiz uma abdominoplastia há 30 dias. Posso fazer a lipo HD e em quanto tempo? 4 a 6 meses. 4 a 6 meses, pode. 4 a 6 meses, porque o abdômen está todo descolado. Essa lipoaspiração é uma lipo mais intensa, quer dizer, esse retalho do abdômen vai ficar muito fino. Então é necessário que a circulação seja refeita, a circulação que foi cortada, toda a circulação para fazer a abdominoplastia. Então isso geralmente uns 4 a 6 meses após, mesmo que tem que desinchar da abdominoplastia, né? Aproveitando, a Catiane, ela fez posso usar a gordura da lipo para preencher o bumbum? Pode, já tem estudo científico provando que essa emulsificação da gordura, ela não destrói a célula, ela solta a célula de gordura.
Então depois você lipoaspira e você pode usar essa gordura para enxerto normal. Perfeito. Só que quem enxerta o bumbum pode dormir de barriga para cima? Não deve. Deve ficar 3 semanas dormindo de barriga para baixo, porque essa gordura que você tirou foi para um frasco estéril, voltou para o corpo, ela não tem uma circulação ainda. Então o tempo de inosculação, que é a criação desses novos vasos sanguíneos, leva mais ou menos 3 a 4 semanas. Nesse período, se a pessoa sentar em cima, ela não vai sentir, porque a gordura não, ela não tem um nervo para te dar a sensação de dor. Se eu estiver aqui muito tempo sentado, eu começo a me sentir desconfortável, eu mudo minha posição, isso na verdade é porque está faltando sangue naquela região. Só que eu tenho a integridade de todo o sistema nervoso para me informar disso. A gordura que você enxertou não tem isso. Então a pessoa se ficar sentada, deitando de barriga para cima, ela não está morta, né? Ela está viva, mas ela está sem a ela está sem a parte vascular, né? Não tem circulação, não tem inervação. Então a pessoa vai sentar em cima, ela não vai sentir, mas ela vai estar matando essa célula de gordura enxertada. Então idealmente nos enxertos 3 a 4 semanas comendo em pé, deitando barriga para baixo. Lembrando que tem uma quantidade que um corpo absorve a gordura, mesmo cuidando, porque às vezes algumas pacientes falam, Mari, mas eu cuidei um monte, eu fiquei, e ainda assim o corpo absorveu, né? Aí a gente vê que os estudos mudam muito, falam de 30% a 70% de gordura absorvida. Quer dizer, se você pegar e botar 1 litro de enxerto de gordura, tem uma paciente que pode ficar com 300, tem outra que pode ficar com 700 ml. Então é uma diferença muito grande. De organismo para organismo. De organismo para organismo. Agora falando de enxerto de gordura. É seguro enxertar grandes quantidades de gordura no bumbum? Porque às vezes a paciente vem e fala, eu quero fazer um lipão e enxertar o máximo possível. Quais são as cautelas? Só aproveitando esse gancho, porque todo mundo deseja ter um bumbum maior, né? Então, o que acontece recentemente, talvez as pessoas que estejam mais ligadas, houveram vários casos de óbitos nos Estados Unidos, principalmente, por causa do enxerto glúteo. Acontece que tem um cirurgião americano, né, eu não vou citar nomes aqui, mas que ele criou uma técnica que ele chamava de Brazilian Butt Lift. Quer dizer, ele fazia um enxerto de gordura com o bumbum brasileiro. Então ele fazia grandes volumes de enxerto de gordura, às vezes 1 litro de cada lado, ou mais do que isso de cada lado, tanto na parte gordurosa quanto intramuscular, no meio do músculo. Especialmente esse enxerto intramuscular, que a gente particularmente não faz, você dividiu um bumbum em 4, na parte infromedial, quer dizer, a parte ali dentro, no meio das pernas, ali, aquele quadradinho ali, especialmente ali estão passando os vasos glúteos. Uma grande quantidade de gordura naquela região, ela não precisa ser injetada dentro do vaso. Só dela estar ao redor dos vasos, isso pode acabar migrando a gordura para dentro do vaso e você ter os casos de embolia gordurosa e óbito. Então, realmente houveram esses casos nos Estados Unidos, então tem países, eu acho que não me engano a França, que até proibiu o enxerto de gordura, que já é o outro extremo. Mas você fazer uma quantidade moderada na parte gordurosa, no subcutâneo, não intramuscular, é bastante seguro. Mais seguro. Ótimo, né? Segurança em primeiro lugar, né? Às vezes as pessoas querem realmente fazer enxertos muito grandes, eu particularmente não faço. Tá. Tempo de internamento. Quantos dias? É para ser ao mesmo tempo numa lipoaspiração convencional. Faz de manhã, meia para o final da tarde, vai embora. E o critério de alta, independente da cirurgia, né? A gente fala, esse negócio chama-se curva de Gauss, né? 95% dos pacientes estão nessa estatística que a gente está falando. Tem 2,5% que se recupera muito mais rápido e 2,5% que demoram mais para se recuperar. Isso vale para praticamente tudo. Então, o critério de alta é clínico. Você vai no quarto do paciente, o paciente não está bem, o paciente está enjoado, o paciente, é difícil hoje não conseguir ir ao banheiro porque a anestesia é diferente, mas tem alguma situação clínica que o paciente não está bem, a gente realmente não dá. O paciente tem que estar bem para ir embora. A ideia é alta no mesmo dia. Ótimo. Aproveitando agora o gancho que a gente estava falando de enxerto de gordura, se pode fazer enxerto mama, operando a mama, por exemplo, lipo e enxertando gordura. Dá para fazer no mesmo procedimento? Eu quero fazer mama com prótese, eu quero fazer prótese mamária, eu quero aproveitar fazer lipo em tudo e ainda quero enxertar a gordura. Já que a posição indicada ao dormir seria de bruços. Poderia fazer? Qual que é a recomendação ou a expectativa que a paciente tem que ter em relação a este enxerto, se ela quiser optar por fazer tudo junto? Nos dias que o paciente tem que dormir de barriga para cima e no dorsal, no pós-operatório, você pode até fazer um enxerto glúteo, mas você vai fazer mais na região lateral
para definir aquela depressão glútea lateral que o paciente tem. Você não vai fazer um enxerto, realmente o paciente vai ter que deitar a barriga para cima. Tem até uma almofadinha, parece uma boia de criança, uma câmara de pneu, para a pessoa deitar e não apoiar a região glútea, que ajuda também, mas os resultados são bem limitados. É bom que a paciente não tenha uma grande expectativa do enxerto. A mama tá linda, o enxerto ficou ruim. Pois é. Você não tem como cuidar. É importante lembrar que nunca dá para ter tudo, ou se quiser tem que ser em tempos fracionados, né? Cobertor curto, né? E essa é a coisa mais importante em relação à avaliação física. É você esclarecer todas as suas dúvidas e se você for para casa após uma consulta, você voltar e se consultar quantas vezes for necessário antes do teu procedimento. Ficou com dúvida? Tire com o doutor, né? Tem e-mail. A gente tá aqui, na verdade, para passar informação, mas, né? Não, a gente tenta passar algumas informações aqui, mas cada caso é específico, não tem? O que eu tô falando aqui não é para todo mundo. Agora eu falei, sério, para 95% das pessoas, mas tem os casos específicos. Tem o temperinho de cada pessoa é única. Então, para aquela pessoa, isso pode funcionar melhor. Para outra pessoa não vai funcionar, que nem a história da prótese na frente e atrás do músculo. Se tivesse uma técnica perfeita, a outra não ia existir. Então tem indicação nos dois casos e na lipoaspiração também tem indicação. Franciele perguntou, tem algum impedimento para quem fez a abdominoplastia? Não tem. Né? Se os exames clínicos estiverem todos ok, né? Esperando, se a pessoa clinicamente estiver bem, esperando o tempo de 4 a 6 meses depois da cirurgia, pode fazer uma lipoaspiração sem problema. Só vai, geralmente, após esse descolamento do abdômen todo, pode existir uma marcação não tão intensa da lipoaspiração, mas o resultado é muito bom. Ótimo. Qual é o valor do procedimento? Nós não podemos passar valores do procedimento. O pessoal pergunta muito em rede social sobre valores. Eu sei que tem médicos que divulgam, que fazem, que acham... Mas isso é contra as normas do Conselho Federal de Medicina. A gente tem que deixar claro e a gente tem que seguir as normas. A regra é essa, ela daí para ser seguida, lógico. Isso até já foi meio um consenso dos cirurgiões plásticos. A gente tem um grupo do WhatsApp de todos os cirurgiões plásticos do Paraná. Tem um paciente que mora na Alemanha, ela quer vir para cá. Ela precisa se programar para a cirurgia. Sim. Você pode dar uma ideia, um valor, alguma coisa assim, numa situação que a paciente, não, eu vou chegar aqui. Ela achou que ia gastar um tanto, vai gastar 3 vezes mais. Não tem condição, perdi minha viagem. Sim. Então, nesse aspecto da pessoa se programar, acho que para tudo na vida validade, mas o equilíbrio, né? Como eu falei, você não pode perder o contato do médico com o paciente. Isso é fundamental, a pessoa sentar, a pessoa conversar, a pessoa ter uma empatia, né? Com o médico, ela saber que se der tudo certo, ótimo, se der alguma coisa errada, é aquele mesmo médico que ela vai procurar. Isso só se consegue pessoalmente na consulta médica. Então, é necessário, não dá para falar de valores. Cláudia, eu agradeço a sua participação. E é necessário consulta, sim, tá? Alexandra falou, fiz lipo 3 vezes e faço exercício. Posso fazer HD? Tem que avaliar. Tem que avaliar, mas possivelmente, né? Vamos lá. Tem alguma coisa nessa história, né? Você faz exercício tudo, mas você não deveria estar fazendo lipo 3 vezes. Essa é a primeira situação. Eu fiz lipo e fez 2 retoques. Puxa a orelha. Não, só fez a lipo. Não, mas sobrou um pouquinho de um lado, fez um retoque, sobrou um pouquinho, não. Fiz lipo, engordei. Fiz lipo, engordei. Fiz lipo. Daí realmente a pessoa tem que ter consciência que é um procedimento cirúrgico que tem risco, que a lipo ela deixa essas cicatrizes, então uma segunda lipoaspiração sempre é mais difícil. Digamos que é mais difícil. É mais difícil ter aquele tecido homogêneo e liso. Eu acho que a tecnologia ultrassônica nesses casos é sensacional. Fantástico. Ela é sensacional, muda muito, porque a gente realmente viu a facilidade que existe de você pegar uma lipo secundária com o uso do ultrassom. Mas a pessoa está bem, ela está magra, ela faz exercício, ela já fez, não engordou, mas ela quer definir só, provavelmente tem como fazer. E vamos falar um pouco sobre lipo. Eu vi que uma paciente escreveu, agora não perdi o nome dela, até peço desculpas. Odete. Ela falou, tem algum perigo de perfurar órgãos, pulmões? Muita gente tem essa dúvida ainda, por mais que a gente está levando informação, que a tecnologia está avançando, que existe o Google. As pessoas ainda têm muito medo de lipo, né? De perfuração de órgãos, porque já teve casos de óbitos em perfuração de órgãos. O que o doutor, tem para dizer sobre isso em relação à lipo? Segura, não segura? A lipo é um procedimento já está bem estabelecido, é bastante seguro, mas tem risco como qualquer cirurgia. Essa é a primeira coisa que a gente tem que deixar claro, tá? Qual que é o problema especificamente? A pessoa vem, ela quer fazer a mama, quer fazer o abdômen, quer fazer a face, quer fazer a lipo. É lógico que não vai fazer tudo junto, não tem medo de nada, mas da lipo ela tem medo. Por quê?
que infelizmente a lipoaspiração acaba sendo um pouco banalizada e vulgarizada. A gente falou, tem vídeos rodando no WhatsApp de um médico, que nem sei se é médico, fazendo lipoaspiração na casa da pessoa. Quer dizer, conversando, você vê o armário, a pessoa está no quarto, na sala, e o cara fazendo a lipoaspiração com uma luvinha, simples, quer dizer. Então, como a lipo ela acaba sendo feita em locais impróprios e por pessoas não habilitadas, ela acaba tendo um risco maior de complicação. É que nem você falar que preenchimento tem complicação. Preenchimento é bastante seguro. Mas quando você começa a usar, por exemplo, metacril, que já é um produto que não é adequado para preenchimento, principalmente em grandes volumes, e começa a fazer num ambiente com pessoas treinadas, esteticistas, com todo respeito, né? Esteticista, a pessoa faz no salão, a pessoa faz na casa da pessoa, você vai ter um número maior de complicações. Você fala, não, o problema é o preenchimento. Não, o problema não é o preenchimento. O problema é como está sendo feito. É como está sendo feito. Então, a lipoaspiração, lógico, a pessoa tem 6 cirurgias no abdômen, várias cicatrizes. É um paciente de risco com uma lipoaspiração, porque ela pode ter uma hérnia pequena. Então, ela tem que ser examinada pelo médico, ela tem que ter exames complementares. Né? E uma hérnia, se ela for pequenininha, tem que lembrar que não vai passar o intestino ali de um modo que você possa perfurar ele, estando com a cânula superficial. Então, pode ocorrer perfuração e lipoaspiração, pode ocorrer, mas geralmente é muito mais descuido e seja no pré ou no trans durante a cirurgia, do que uma coisa que seja corriqueira, que seja comum. Perfeito. Uma paciente que ela escreveu muito boa pergunta, a Maria. Gostaria de diminuir os hematomas. Posso tomar arnica antes da cirurgia? A gente já comentou isso antes. Comentou isso, até tem um pouco sobre isso. A arnica, no pré-operatório, ela aumenta o sangramento. Ela não diminui, ela aumenta. Tá? Depois da cirurgia, se quiser, depois de 2 dias, quiser tomar tintura de arnica, passar, aí pode fazer, não tem problema. Mas não utilize a arnica antes. E aí não é só arnica, o próprio colágeno, ginkgo biloba, alho, pimenta, tem várias... Canela. Tem várias substâncias. Hibisco, sêmen, alcachofra, ginseng. Bom, por isso que eu falo, né? E é bem importante. Substâncias falem são tudo que vocês naturais tomem. E que podem atrapalhar na cirurgia. Então o importante é isso. Eu tomo isso, eu tomo aquilo, eu fiz um remédio manipulado, mas é natural. Você tem que mostrar para o teu médico. Porque às vezes as pessoas, e a gente é muito comum, o doutor tem uma pergunta boba para fazer. A pergunta não é boba, se a pessoa não sabe, a pergunta não é boba. A pessoa não tem a obrigação de saber. A pergunta é importante, você está lidando com o teu corpo, com a tua vida. Então, o teu médico é a pessoa para quem você tem que falar. Tá numa consulta, doutor, eu tenho que te falar um negócio, fala, doutor, eu uso um tipo de droga, eu uso um tipo de remédio, eu gosto de, sei lá, de uma festa rave. Não interessa, o meu médico não vai te julgar por causa disso. Só que tem situações que ele vai falar, não, então peraí, então tua cirurgia nós não vamos fazer porque está com essa substância no teu corpo, precisa vamos esperar um tempo. Você consegue fazer? Não consigo. Então é melhor você não operar. Você vai estar correndo risco de vida. Mas em outras circunstâncias você tem que contar para o teu médico tudo que você faz, porque você vai botar a tua vida nas mãos da equipe médica. Tem que ser uma relação de confiança, de transparência. Muito transparente. E agora só falando, por que não? Antes da cirurgia, canela, alho, gengibre, ginkgo biloba, ginseng, hibisco, alcachofra, sene, alguns dessas substâncias, alguns alimentos que a gente falou, há estudos científicos de que eles aumentam, afinam o sangue. E por afinarem o sangue, aumenta o sangramento. Por aumentar o sangramento, aumenta a chance de fazer hematoma. E para aumentar a chance de fazer um hematoma, piora teu pós-operatório e, consequentemente, teu resultado. Alguns desses alimentos são, inclusive, ditos e recomendados essa não ingestão pelos nossos anestesistas. Então, fora isso, existem remédios também. Então, tudo é importante ser falado. Morosil. Tá uma onda, eu falo uma onda porque eu converso muito com as pacientes, elas falam, tem muita dermatologista passando Morosil. E o Morosil, ele não pode ser por uma contraindicação anestésica, porque ele bloqueia, agora se eu estiver falando alguma besteira, porque isso é algo que a anestesista me falou, ele bloqueia a produção de um componente chamado cortisol, que é necessário durante a anestesia. Então, assim, tudo, gente, tudo é importante de ser falado para o médico. Não existe informação não importante, não existe estou tomando um suplemento não importante. Pergunta, o médico está ali, você pagou consulta, você tem que aproveitar, né? E também tratamentos recentes, nos últimos 6 meses, já que você falou dermatologista, Roacutan, é um tratamento muito usado na pele, que tem um resultado excelente. Mas ele aumenta a chance de queloide. Então, se você for ver a bula do Roacutan, ele fala em 6 meses. Já existe estudo da Academia
Americana de Dermatologia, que fala em 30 dias, mas na bula diz 6 meses, então você tem que esperar 6 meses para fazer uma cirurgia. Se tiver feito é o risco, tipo, né? O peso e contrapeso. Perfeito. O Vaser pode ser feito no interno de coxa com certa flacidez? Então, a ideia é exatamente essa, né? Fazer nessas áreas, interna de coxa, braço, tudo, para você ter uma maior retração da pele. Então eu vou fazer e vai retrair totalmente minha pele? Não, ninguém está falando isso. Está falando que se você fizer uma convencional e fizer um Vaser vai ter uma retração maior de pele. Qual que é o problema no interno de coxa? Uma pele muito fininha, uma pele fraca ali, que ela tende a você tirar a gordura e sobrar pele. E daí você tem que fazer uma coxoplastia, que deixa uma cicatriz grande numa área muito exposta. Então a gente sempre que possível quer evitar essa cicatriz da coxa. Então você pode fazer, mas lógico, avaliando cada caso, se tiver uma grande sobra de pele, você não vai ter resultado. Pacientes diabética, tem uma paciente que escreveu: Maura, obrigada pela participação. Quem é diabético pode fazer lipo? Diabético, hipertenso, praticamente todas as comorbidades, né? Se você estiver bem controlado, se você tiver, no caso do diabetes, uma liberação do teu endocrinologista, da glicemia, controlada, a globina glicada adequada, você pode fazer a cirurgia sem problema nenhum. Lógico, tem uma ou outra situação, você não tem como englobar todas, mas que pode contraindicar a cirurgia, mas geralmente diabéticos, hipertensos, pessoas que tem problema na tireoide, super comum, não pode fazer cirurgia sem problema nenhum, mas a doença de base tem que estar controlada. Se o diabetes, minha glicemia está em 300, controla o diabetes, depois opera. Tem que estar rígido, saudável para realizar a cirurgia, né? E muitas vezes a gente pede a confirmação e a autorização e liberação do médico que acompanha o paciente, né? Porque tem um médico, a pessoa hipertensa, trata com um médico faz 20 anos. Ela vem aqui, eu converso com ela meia hora, 40 minutos, né? Mais, menos. O anestesiologista conversa um pouco também. Sempre aquele médico que tem todo o histórico dessa paciente. Então, uma liberação do médico que trata a paciente pra gente é super importante. A Marta falou. Até com alguma recomendação, às vezes. Agora, uma outra paciente, a Marta, obrigada. Ela falou assim: tive 2 tromboses no ano passado. Eu posso fazer a lipo? Bem, você teve 2 tromboses, você deve ter feito um tratamento de 6 meses, né? Você tem que descobrir a causa da trombose. Porque trombose pode ocorrer na cirurgia plástica, a cirurgia que mais tem relação com a trombose é a abdominoplastia. Por quê? Porque ela comprime, faz uma cinta muscular aqui, isso dificulta o retorno venoso, a paciente fica com a perna dobrada, o que também dificulta o retorno venoso, a paciente ela deambula, ela anda menos, o que também faz com que o sangue possa ficar parado ali no meio da panturrilha e faça trombo e desenvolva o que chama de trombose. Tá? Então, se ela teve 2 tromboses, não tem que ver por que ela teve 2 tromboses, né? Eu fiz uma cirurgia, eu rompi meu tendão de Aquiles e fiquei um mês com a perna parada, fiz uma trombose, quer dizer, é uma situação que você pode esperar uma trombose. Fiz 2 tromboses espontâneas, não, isso não é normal. Então, nesse caso, a paciente tem que ser investigada e daí vem a história do colega, o cirurgião vascular, que acompanha ela, orientar também, fala, não, esse paciente tem um altíssimo risco para cirurgia, não deve fazer, porque é uma cirurgia estética. Ótimo, perfeito. A Ângela, acho que é. Oi, Ângela, boa noite, obrigada pela participação. Ela perguntou, qual que é a diferença entre lipoaspiração e lipoescultura? Vamos lá. Tem alguns nomes que acabam sendo utilizados até como uma forma de marketing, tá bom? Então, o que você esculpir? Você modelar, certo? Lipoaspirar é retirar a gordura. Se eu estiver retirando a gordura no paciente, exclusivamente retirando, você está esculpindo o paciente do mesmo jeito. Pode-se dizer que é uma lipoescultura? Pode. O que as pessoas às vezes usam é que quando você faz um enxerto, é uma lipoescultura. Se você não faz uma lipoaspiração, quer dizer, de qualquer forma tem uma escultura sendo feita ali, uma modelagem no contorno corporal. Então, para mim, é uma questão só terminológica e a mesma coisa. Às vezes é uma valorização. Vou fazer uma lipoescultura. Marketing, ótimo. Então tá, gente, eu acho que foram mais ou menos essas as apresentações, as perguntas. Agradeço todas as pessoas que participaram. Boa noite a todos. Se tiverem mais dúvidas que vocês têm em relação à lipoaspiração, em relação à lipoaspiração HD, a marcação dos gominhos no abdômen, ou os oblíquos, ou a utilização dessa nova tecnologia ultrassônica, que promete resultados mais satisfatórios em relação à retração da pele, tempo de recuperação, mas tem outras peculiaridades,
a gente está à disposição, o Adel está à disposição para esclarecer todas as dúvidas, então encaminhe suas dúvidas, não deixem de enviar suas sugestões em temas para que a gente possa comentar nas futuras lives. Para quem não nos segue no Instagram, sigam @dradelbarquejr. Eu vi que uma paciente perguntou qual que é o e-mail. A gente tem um e-mail de contato, que é contato@clinicadradel.com.br. Estamos desenvolvendo um novo site agora, então participem, que a participação de vocês que é bem importante e faz com que nós possamos ter ideias de temas e assuntos para levar a informação até vocês. Perfeito. E no Face é Dr. Dr. Adel Barque JR também. Obrigado para todo mundo, né? Muito obrigado. Uma boa noite, uma boa semana a todos. Fique com Deus. Beijo. Tchau, tchau.